Muito bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada. E é isso mesmo, vamos falar de Bíblia? Aqui vamos. Essa Bíblia aqui, que no caso, na realidade, não é uma Bíblia, é um livro, é conhecido como a Bíblia dos Mártires. Ela era acorrentada à Igreja da Inglaterra e eu precisava fazer um review, porque é um livro que eu não consigo ler inteiro assim com rapidez, pela tortura que acontecia. E hoje temos a facilidade de ver em paz muitas vezes. Mas os que tinham a Bíblia em outras linguagens, seja em espanhol, seja em alemão, que seja, eles eram perseguidos, eram mortos, eram torturados, eram esquartejados e muitas atrocidades. Então eu estou passando para recomendar. Eu não vou estar fazendo review, mas eu quero ler com vocês, para vocês procurarem conhecer e divulgar esse exemplar, que não pode faltar nem no conhecimento do cristão, e que seja divulgado, porque que ocorriam nas igrejas ou com os próprios mártires. Às vezes a pessoa acha que ser mártir é fácil. Vamos ler um pouquinho só para adentrar para o que vem por aí. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Ao longo de mais 2 milênios, muitas páginas da história da igreja foram e são escritas com sangue vertido de cristãos que entregaram a sua vida por sua fé, ser vista como uma ameaça ao estilo de vida da sociedade. Em O Livro dos Mártires você mergulhará em relatos tanto sobre pessoas eminentes quanto anônimas que abriram mão de sua vida por amor ao Mestre. Contemplará também como a Igreja de Cristo perseverou em seu dever de glorificar a Deus na vida ou na morte, sempre testemunhando no amor divino pelos pecadores. Entenderá ainda de onde esses bravos mártires condenados à tortura e morte tiraram força para suportar tanto sofrimento e privações e ainda render louvores ao Senhor, e perceberá o alto preço pago para que a palavra de Deus chegasse aos nossos dias em toda a sua plenitude e poderosa para salvar. Ilustrada com belas pinturas de artistas renomados, fotografias dos cenários onde as perseguições ocorreram e ilustrações de livros históricos reconhecidos. Essa edição, com relatos adicionais que se estende até o século XIX, o levará a uma comovente, encorajadora viagem através do tempo e desafiará a avaliar a sua prática da fé cristã, até onde você iria por Jesus. Eu vou repetir esse final, até onde você iria por Jesus. Publicações Pão Diário, livro que realmente você tem que ter. É muito bonito, mas é muito cruel. Fica aí, eu estava fazendo uns reviews menores aqui, de short para poder passar para vocês, e não tem como a gente não se emocionar. O Livro dos Mártires, por John Fox. Ela tem a introdução aqui do lado, igual dados normais de Bíblia mesmo, história da igreja, história do cristianismo, mártires cristãos de perseguição. Porém, nada considera a vida preciosa para mim, mesmo contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. O sumário, introdução e edição em português, sobre o autor, capítulo 1, História dos mártires cristãos, as primeiras perseguições gerais sob o governo de Nero, as 10 primeiras perseguições sofridas pelos cristãos na Pérsia. E aqui que a gente desconhece muito, eu só ouviu falar, mas daí para frente eu acho que chega até ser a barbárie pior que os próprios romanos. Perseguições papais, um relato da Inquisição, um relato das perseguições na Itália sob o papado, um relato sobre a vida e as perseguições sofridas por John Wilkfield, um relato das perseguições na Boêmia sob o papado, um relato da vida e das perseguições a Martinho Lutero, perseguições gerais na Alemanha, um relato das perseguições nos Países Baixos, a vida e a história de William Tyndale, verdadeiro servo e mártir de Deus, um relato da vida de João Calvino, um relato das perseguições na Grã-Bretanha e na Irlanda antes do reinado de Mary. E eu fico lendo a introdução aqui com vocês, fico pegando as barbáries, lembrando da história. É difícil não se emocionar. O relato das perseguições na Escócia durante o reinado de Henrique VIII. Perseguições na Inglaterra durante o reinado da Rainha Mary. Ascensão
e avanço da religião protestante na Irlanda, com o relato do massacre bárbaro de 1641, ascensão e progresso e perseguições e sofrimentos dos Quakers, um relato da vida de John Bunyan e das perseguições a ele, um relato da vida de John Wesley, perseguições dos protestantes franceses no sul da França entre 1814 e 1820, o início das missões estrangeiras americanas, epílogo da edição original, créditos das imagens, introdução à edição em português. Vou estar lendo a introdução com vocês. É assim, como eu comecei a ler esse livro, as páginas dele, é um livro que é difícil conseguir caminhar pelo fato de tanta tortura e massacre. Poucas pessoas conhecem nas igrejas. E a gente escuta muito relato de morte, de que quer ser Marte, e conhecemos, mas esse aqui é um livro que é vertido em sangue. Tertuliano de Cartago, cerca de 150 a 220 depois de Cristo, um dos grandes pais da igreja cristã, afirmou certa vez: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Quando registrou essas palavras, esse importante teólogo não imaginava quanto martírio ainda aguardava os fiéis a Cristo ao longo dos séculos por vir. E a primeira vez que eu li essa introdução foi mais simples. E agora, já conhecendo um pouco da história, é mais difícil, até para ler sem se emocionar. Em determinadas épocas, esse sangue santo proveniente dos homens dos quais o mundo não era digno, nas palavras do autor de Hebreus 11:38, flui como um rio caudaloso no solo dominado pelos poderes das trevas. Várias foram as tentativas infernais, personificadas em agentes humanos, de eliminar a mensagem pura do Evangelho, ou mesmo de mesclá-la a mandamentos de homens. No entanto, onde quer que essa semente santa fosse derramada, mesmo depois de anos, brotava o fruto da luz e a salvação alcançava multidões. Ainda hoje, em pleno século XXI, em várias partes do mundo, os filhos de Deus sofrem martírio e perseguição unicamente por professarem sua fé no Cristo, que morreu e ressuscitou para nos reconciliar com o Pai. A maioria dos atuais mártires não possui sequer direito de defesa, mas isso não lhes é empecilho para viver e apregoar a fé que aprenderam, e transformou sua vida. Muitas organizações mundiais escolhem ignorar o massacre, as prisões e a privação de direitos tão injustas, ou escolhem definir como questões culturais as quais decidem não tanger. Por isso, um registro histórico como este é tão relevante para os nossos dias. Esta obra é uma tentativa de dar a voz a esses heróis da fé e reacender o debate. Então, se você tiver oportunidade, compre um exemplar desse, dê para o seu amigo, para o seu irmão, mas leia, busque, conheça e divulgue. Quando decidimos imprimir essa versão foi com grande temor e tremor. As cenas descritas são cruentas. Eu vou repetir para vocês, são cruentas. A maldade e a criatividade a que se pode chegar na aplicação das torturas causam intensa e profunda comoção. Mantivemos cada relato, como consta no original, sem suavizar a linguagem. Nosso intento não é chocar, mas provocar reverência diante do amor e sacrifício pessoal que todos esses mártires demonstraram por Cristo e levantar o questionamento: até onde eu iria por Jesus? Nossa edição vem belamente ilustrada por pinturas famosas, gravuras de edições passadas e de outros livros que contam essa parte da história cristã, e fotografias para tornar sua experiência ainda mais sensorial. Os capítulos 17 e 22 são relatos adicionais que contam sobre a perseguição e o martírio cristãos até o século XIX. Como a Igreja de Cristo, não podemos deixar esses registros fenecerem com o tempo. O precioso testemunho deixado pelos irmãos e irmãs que você conhecerá ao folhear estas páginas ainda é um agente encorajador aos cristãos contemporâneos em momentos de crise de fé e perseguição,
olhar para trás e reconhecer o preço que foi pago, primeiramente e acima de tudo por Jesus, e depois por todos esses preciosos servos e servas de Deus, para que tivéssemos acesso à mensagem transformadora do Evangelho. E a Bíblia faz o cristão assumir sua parte da responsabilidade de ser guardião e propagador das boas novas às gerações futuras, até que ele volte. Maranata. Dos editores. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: Até quanto, ó soberano Senhor? Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem, ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Sobre o autor. E a história dele é muito fabulosa. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o autor, para não ficar muito longo. E vamos falar bastante desse livro, que eu fico adiando, mas é necessário que seja divulgado e que o Cristo seja proclamado e que a história seja dita, para que não venhamos cometer os erros que foram cometidos no passado. Que Deus abençoe a vida de vocês, graça e paz, até breve.